Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 5. A cura e a imutabilidade da mente. O corpo nada mais é senão uma estrutura para o desenvolvimento de capacidades que está bastante à parte da utilidade que elas têm. Isso é uma decisão. Os efeitos da decisão do ego em relação a essa questão são tão evidentes que não necessitam de elaboração, mas a decisão do Espírito Santo de usar o corpo só para a comunicação tem uma conexão direta com a cura, que precisa de esclarecimento. O curador não curado, obviamente, não compreende a sua própria vocação. O que ele está dizendo aqui, né? Que o curador, curado, aquele que já está lidando, resolvendo as suas questões, os seus sofrimentos, as suas crenças, as suas dores emocionais, esse curador, ele compreende que a vocação natural dele é curar. Então, é uma vocação natural. Mas aquele que ainda não foi curado, aquele curador, porque todos nós somos curadores aqui em algum nível, né? Aquele que ainda não foi curado, ele não pode compreender que essa é a vocação dele, que o corpo serve justamente para comunicar a cura, para expressar a cura constantemente. E olha que interessante, só as mentes se comunicam. Então, corpos não se comunicam, porque corpos são invólucros, são meios de manifestação da mente aqui. Então, os corpos, a gente tem a ilusão de que são os corpos que se comunicam, mas na verdade são as mentes que se comunicam. Uma vez que o ego não pode obliterar o impulso de se comunicar, porque também é o impulso de criar, ele só pode te ensinar que o corpo pode fazer as duas coisas, se comunicar e criar, e, portanto, que não necessita da mente. O ego tenta, dessa forma, te ensinar que o corpo pode agir como a mente e é, portanto, autossuficiente. Olha a profundidade desse engano, que o corpo é o que age, é o que manifesta tudo, porque ele tem, é como se o próprio corpo tivesse uma autoconsciência. O ego faz a gente acreditar nisso. Ele separa o entendimento da mente com o corpo e faz a gente acreditar que o corpo realmente causa tudo a si mesmo. Entretanto, nós temos aprendido que o comportamento não é o nível em que o aprendizado ou o ensino tem lugar, uma vez que você pode agir de acordo com o que não acredita. Por que ele está falando que o corpo não é o nível em que o aprendizado ou o ensino ocorre? É porque o corpo ou o nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que está na nossa mente. Então, o aprendizado só pode ser concluído, efetivado, assim como o ensino, no nível da mente. A mudança sempre ocorre na mente e ela se expressa através do corpo e do comportamento. Fazer isso, no entanto, vai te enfraquecer como professor e como aprendiz, porque, como tem sido enfatizado repetidamente, você ensina o que de fato acredita. Uma lição inconsistente será mal ensinada e será mal aprendida. Se ensina ambas, doença e cura, é tanto um mau professor como um mau aprendiz. Porque a gente aprendeu errado, que a doença é possível. E muitas vezes a gente acredita que a cura não é possível. Então, isso é um equívoco. A doença é uma expressão de uma emoção, de alguma situação mal resolvida em nosso aspecto mais profundo, que é o nosso subconsciente. A cura é a única capacidade que todos podem e têm que desenvolver, caso queiram ser curados. A cura é a forma de comunicação do Espírito Santo nesse mundo e a única forma que ele aceita. Vale ressaltar aqui mais uma vez, a cura é sempre da mente. A cura é sempre da mente. Por mais que esteja expressando no nosso corpo físico algum tipo de doença, a cura é sempre da mente.
O Espírito Santo não reconhece nenhuma outra forma de cura, porque não aceita a confusão do ego entre a mente e o corpo. As mentes podem se comunicar, mas não podem se ferir. O corpo, a serviço do ego, pode ferir outros corpos, mas isso não pode ocorrer a menos que o corpo já tenha sido confundido com a mente. Essa situação também pode ser usada para a cura ou para a mágica, mas tem que lembrar que a mágica sempre envolve a crença em que a cura causa danos. Então ele está nos dizendo que a mágica ela ocorre quando a gente pensa que a cura é uma crença isso, que a cura pode nos causar algum dano, porque às vezes a cura vai ter que exigir de nós um novo comportamento, né? Diante das pessoas, nos relacionamentos, com a gente mesmo, vai necessitar de algumas superações no nível emocional e psicológico. Nunca é só no nível do corpo físico. Até porque, eu já falei, mas a cura é da mente. Essa crença é a sua premissa totalmente insana e a mágica procede de acordo com ela. A crença de que a cura pode causar algum dano para gente, que é do ego, ele diz que é uma premissa insana. A cura só fortalece. A mágica sempre tenta enfraquecer. A cura nada percebe no curador que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. A mágica sempre vê algo de especial no curador, alguma coisa que ele acredita que pode oferecer como uma dádiva a outra pessoa que não tem. Então, a mágica ela denota também esse entendimento de separação e de falta, né? Porque eu penso, o outro tem algo que eu preciso externamente para me curar, porque isso não está em mim. Ou seja, na nossa ignorância, a gente projeta fora a capacidade de se curar. A gente fala, não, porque eu dependo do doutor tal, ou porque eu dependo do medicamento tal, ou porque, nossa, se meu marido me largar, eu não consigo me curar, ou se meu filho for embora, eu não consigo, eu não terei forças. Gente, tem, gente. Parece muito contraditório, mas isso aqui é um conhecimento muito profundo. Todos nós temos esse poder. Tanto que na própria Bíblia, né, fala os casos em que Jesus curou alguém e que as pessoas agradecem, e ele fala para as pessoas: a tua fé te curou. Ele nunca falou que ele curou ninguém, assim, que foi o poder dele unicamente. Se a pessoa não acreditou que pudesse ser curada, ela não seria, se ela não acreditasse, ela não seria curada. Sempre está na gente, começa na gente. E um curso em milagres está tentando nos trazer uma abordagem libertadora, que faz com que a gente saia dos aprisionamentos mentais, do entendimento universal que a gente tem, de que nos falta algo e que a gente tem que estar sempre buscando no mundo exterior. Por isso que a gente sofre tanto, porque a gente nunca vai encontrar aquilo que a gente só vai achar dentro de nós mesmos. A gente nunca vai encontrar isso fora. Ele pode acreditar que a dádiva vem de Deus para ele, mas é bastante evidente que não compreende a Deus se pensa que tem alguma coisa que falte aos outros, porque nós somos a expressão de Deus. Então, se a cura vem de Deus, as dádivas vêm de Deus, elas já estão em nós. É muito importante compreender isso. O Espírito Santo não trabalha por acaso e a cura que é dele sempre funciona. A não ser que o curador sempre cure através dele, os resultados vão variar. No entanto, a cura em si mesma é consistente, já que só a consistência está livre de conflito e só o que está livre de conflito é íntegro. Aceitando exceções e admitindo que às vezes você pode curar e às vezes não pode, o curador, obviamente, está aceitando a inconsistência. Ou seja, quando eu acho, não, nesse caso eu consigo ajudar outros, ou eu consigo me curar, vamos trazer para o nosso próprio aspecto pessoal. Ah, mas aí vem uma gripe forte, ou vem um problema no joelho, aí eu já acho que eu não consigo me curar. Aí vem um cisto lá interno. Não, isso também eu não consigo me curar. Mas de outras coisas eu consigo. Então, está faltando consistência.
Ele está, portanto, em conflito e está ensinando o conflito. É possível que alguma coisa de Deus não seja para todos e para sempre? Outra pergunta. O amor é incapaz de quaisquer exceções. Só se existir o medo é que a ideia de exceções pode parecer significativa. As exceções são amedrontadoras porque são feitas pelo medo. O curador amedrontado é uma contradição nos próprios termos e, por conseguinte, é um conceito que só a mente conflitada poderia perceber como significativo. Então, o curador, o verdadeiro curador que está curado, ele enxerga todas as potencialidades de cura em cada um. Começa enxergando nele mesmo e enxerga nos outros externamente. Então, nesse sentido, ele sempre consegue estabelecer a cura. O medo não alegra, a cura sim. O medo não traz alegria nenhuma, só transtorno, só ansiedade, só receios profundos. A cura sim, ela traz alegria. O medo sempre faz exceções. A cura nunca faz. O medo produz dissociação, porque induz a separação. A cura sempre produz harmonia, porque procede da integração. É previsível porque se pode contar com ela. Pode-se contar com tudo o que é de Deus, porque tudo o que é de Deus é totalmente real. Pode-se contar com a cura porque ela é inspirada pela sua voz e está de acordo com as suas leis. Sua voz aqui é a voz do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus. Então a cura é inspirada por essa voz e está de acordo com as leis de Deus. Apesar disso, se a cura é consistente, ela não pode ser compreendida de maneira inconsistente. A compreensão significa consistência, porque Deus significa consistência. Já que é esse o seu significado, também é o teu, o nosso próprio, né? O seu significado não pode estar em desacordo com o seu. O nosso significado não pode estar em desacordo com o significado que Deus tem de nós, porque todo o seu significado vem de Deus e é como o significado que Deus tem. Deus não pode estar em desacordo consigo mesmo, e você não pode estar em desacordo com ele. Não pode separar o seu ser do seu Criador, que te criou, compartilhando com você o que ele é. O curador não curado quer gratidão dos seus irmãos, mas não é grato a eles. Isso acontece porque ele pensa que está lhe dando alguma coisa e não está recebendo algo igualmente desejável em troca. Seu ensino é limitado porque está aprendendo tão pouco. E a sua lição de cura é limitada pela sua própria ingratidão, que é uma lição de doença. O verdadeiro aprendizado é constante e tão vital em seu poder de mudar que um filho de Deus pode reconhecer seu poder em um instante e mudar o mundo no instante seguinte. Isso é assim porque, ao mudar a sua mente, ele mudou o mais poderoso mecanismo que jamais lhe foi dado para mudar. Olha só, é o mais poderoso mecanismo de mudança, é a mente. Gente, isso aqui é falado o tempo inteiro. É muito incrível. Isso não contradiz de modo algum a imutabilidade da mente, tal como Deus a criou. Mas você pensa que a tem mudado na medida em que aprende através do ego. Isso te coloca na posição de precisar aprender uma lição que aparenta ser contraditória. Tem que aprender a mudar a sua mente a respeito da sua mente. Só através disso pode aprender que ela é imutável. Quando cura, isso é exatamente o que está aprendendo. Está reconhecendo a mente imutável em seu irmão, reconhecendo que ele não poderia ter mudado a sua mente. É assim que percebe o Espírito Santo nele. Olha que lindo!
O que ele está nos dizendo é que quando a gente enxerga a perfeição do outro, a gente está enxergando essa imutabilidade da mente. Por mais que as ações, que o comportamento demonstrem o contrário. Quando a gente enxerga além das aparências, além dos comportamentos, a gente está enxergando a integridade do outro. E isso é o que ele diz de enxergar o Espírito Santo no outro, é perceber a perfeição do outro, mesmo que o outro não saiba disso. É só o Espírito Santo nele que nunca muda a sua mente. Ele próprio pode pensar que pode mudar a mente, ou não se perceberia doente. Então, quando a pessoa percebe que ela está doente, ela achou que ela mudou a mente dela, que ela tem esse poder. Aí a gente volta lá naquela questão anterior de a gente se achar que tem um poder maior de mudar aquilo que é imutável, que é a obra da criação divina, né? A gente acha que a gente pode mudar a gente mesmo no sentido de enfraquecer a gente, de nos tornar imperfeitos. Não, nós somos seres perfeitos, imutáveis e eternos. Ele, portanto, não conhece o que é o seu ser. A pessoa que se enxerga doente, né? Ela não conhece o que é o seu ser. E ser aqui está com letra maiúscula. Se você só vê o imutável nele, realmente não o mudou. Pois ao mudar a sua mente a respeito da mente dele, para ele, você o ajuda a desfazer a mudança que o seu ego pensa ter feito nele. Eu sei que parece um pouco confuso isso daqui, porque, igual ele falou aqui antes, é muito difícil expressar em palavras de modo tão significativo e profundo tudo que está querendo dizer. E ele diz até que somente através da experiência. E a experiência também de cada um, que é individual, não pode ser expressado em palavras, porque é um acontecimento único. Então, parece muito repetitivo aqui, mas o que ele diz é que a gente mudando a nossa mente, a forma como a gente enxerga o outro, a gente estaria enxergando o Espírito Santo nele, e agindo assim, a gente consegue fazer com que ele mude a mente dele através da nossa própria energia de entendimento dessa perfeição que já habita o outro, mesmo que o outro ainda não saiba que ele é um ser perfeito. Parece confuso, mas a gente vai entender isso aqui até o final, com certeza. Assim como pode ouvir duas vozes, pode ver de dois modos. Um dos modos te mostra uma imagem ou um ídolo, que é o ego, né? Que pode adorar em função do medo, mas que nunca vai amar. A outra voz, só te mostra a verdade, que você vai amar porque vai compreendê-la. A compreensão é a apreciação, porque pode se identificar com o que compreende. E, por fazê-lo parte de você mesmo, você o aceita com amor. Ele está dizendo que a compreensão aqui é aquilo que a gente aprecia, é aquilo que a gente vai expressar através do nosso ser. Se a gente apreciar essa mentalidade errada do ego ou se apreciar essa voz, essa mentalidade certa do Espírito Santo. É assim que o próprio Deus te criou, em compreensão, em apreciação e em amor. O ego é totalmente incapaz de compreender isso, porque não compreende o que faz, não aprecia, não o aprecia e não o ama. Então, o ego não nos compreende, não nos aprecia e não nos ama também. E muito menos a ele mesmo. Ele simplesmente é a expressão do medo, agindo em nós, né? Ele incorpora para poder tirar. Então, ele nos dá para poder depois retirar, para que a gente sempre se sinta em falta com alguma coisa, algum aspecto do nosso ser. Literalmente, acredita que cada vez que priva alguém de alguma coisa, ele aumenta. Eu tenho falado muitas vezes do aumento do reino pelas suas criações, que só podem ser criadas como você foi, como a gente foi criado, né? A glória total e a alegria perfeita que é o reino estão em você para serem dadas. Você não quer dá-lo? Não, ele pergunta se a gente não quer dar o reino dos céus.
não pode esquecer o Pai, porque eu estou contigo e eu não posso esquecê-lo. Aqui, tanto pode ser a voz de Jesus, né, ou o Espírito Santo. Eles não vão nos abandonar, porque nós somos a expressão deles. Esquecer-me é esquecer a você mesmo e a Ele, e a Deus, né, que te criou. Nossos irmãos são esquecidos. Ele traz essa realidade. Eles esqueceram quem são, gente. A gente que já está aqui nessa leitura de um curso em milagres, já estamos no caminho de nos lembrarmos que somos sim essa expressão de Deus aqui na Terra. Mas os nossos irmãos que ainda estão longe de conhecer essa sabedoria aqui, talvez continuem esquecidos por mais tempo. É por isso que precisam da sua memória de mim e daquele que criou a mim. Através dessa lembrança, pode mudar as suas mentes a respeito de si mesmos, assim como eu posso mudar a sua. Olha que lindo agora, hein? A sua mente é uma luz tão poderosa que você pode olhar dentro das mentes deles e iluminá-las, assim como eu posso iluminar a sua. Eu não quero compartilhar o meu corpo em comunhão, porque isso não é compartilhar coisa alguma. Olha que lindo, mais um equívoco, porque nas celebrações dominicais, né, nos rituais da igreja, compartilha o corpo de Cristo, gente. Olha só, ele desfazendo esse engano. Ele não pode compartilhar o corpo, porque o corpo não é nada. O corpo é só um veículo de expressão e de comunicação. Então, aquilo ali é um equívoco também que acontece. Tentaria eu compartilhar uma ilusão com os filhos santíssimos de um Pai Santíssimo? Ele pergunta. No entanto, eu de fato quero compartilhar a minha mente com você, porque somos uma só mente. E essa mente é nossa. Não é o corpo que deve ser compartilhado, é a mente. Eu vou repetir. Eu de fato quero compartilhar a minha mente com você, porque somos uma só mente e essa mente é nossa. Vê só essa mente em toda parte, que é a mente de Deus, essa mente unificada. Porque só essa está em toda parte e em todas as coisas. Ela é todas as coisas, porque abrange todas as coisas em si mesma. Bem-aventurado é você que percebe só isso, porque percebe só o que é verdadeiro. Vem então a mim e aprende sobre a verdade que está em você. A mente que compartilhamos é compartilhada por todos os nossos irmãos. E na medida em que os vemos verdadeiramente, eles serão curados. Deixe que a sua mente brilhe sobre as suas mentes junto com a minha, ou seja, sobre as mentes dos nossos irmãos junto com a de Cristo, e, através da nossa gratidão para com eles, faze-os cientes da luz que há neles. Essa luz brilhará de volta sobre você e sobre toda a filiação, porque essa é a dádiva apropriada que você ofereceu a Deus. Ele a aceitará e a dará a filiação, porque é aceitável para ele e, portanto, para os seus filhos. Isso é comunhão verdadeira com o Espírito Santo, que vê o altar de Deus em todas as pessoas e, ao trazê-lo à sua apreciação, ele te chama para que ame a Deus e a sua criação. Só pode apreciar a filiação como um só. Isso é parte da lei da criação e, portanto, governa todo pensamento. Fim da leitura do livro-texto.